Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o cientista político Geraldo Tadeu, do IBPS, e o sociólogo Fábio Gomes, do Instituto Informa. Vamos agora a Niterói. Em Niterói, a disputa parece, nesse momento, um pouco favorável ao candidato do PT, Rodrigo Neves. Ele tem o apoio do governador Sérgio Cabral, ele tem apoio do presidente Lula. Enfim, é um candidato muito competitivo, de acordo com as primeiras pesquisas, ele lidera o processo eleitoral em Niterói. Bom, mas há uma novidade em Niterói, chama-se Felipe Peixoto, ele é candidato apoiado pelo prefeito Jorge Roberto Silveira, que, apesar de não estar muito bem avaliado, tem o controle da máquina, da prefeitura, e ela não pode ser menosprezada, a importância de uma máquina no processo eleitoral. Correndo por fora, nós temos Sérgio Sveiter, os três candidatos, em tese, da base de apoio do governo do Estado. Como é que vocês veem o processo? A eleição de Niterói, ela está se encaminhando para uma definição ou o quadro ainda está muito embaralhado? Fábio? Suponho que há muita coisa para acontecer ali ainda, né? Tem o recall, que o Rodrigo absorve da última eleição, concorreu contra o Jorge, muito desgaste depois do Bumba, e ele absorve essa reversão de expectativa, né? Agora, uma situação inusitada, né? 3 ex-secretários estaduais do governo Cabral disputando a eleição lá. Verdade. Os 3 podendo dizer que participam do sucesso ou da avaliação positiva do governo estadual. Então, eu acho que o cenário ainda está aberto para modificações aí no andar da carruagem. Você vê, Geraldo, potencialidade de crescimento em Felipe Peixoto, com apoio do prefeito Jorge Roberto? Sim, eu acho que naquela circunstância, para o PDT, a única saída viável seria a candidatura de Felipe Peixoto, uma vez que o Jorge Roberto tinha, nas pesquisas que o IBPS fez lá, à época, em torno de 12%, 13% de intenções de voto. O Felipe Peixoto tinha 14%, mas não tinha a rejeição que tem o Jorge Roberto. O Jorge Roberto chegou a ter 72% de desaprovação. Então, isso colocava um teto baixíssimo para ele. Mas essa rejeição não pode contaminar um pouco o Felipe Peixoto e impedir o crescimento dele? Porque ele é apoiado, ele é o candidato do prefeito, o prefeito rejeitado. Sim, ele, de alguma maneira, ele vai herdar ônus e bônus, né? Em termos de intenção de voto, ele não precisaria do apoio do Jorge Roberto, porque ele tinha mais ou menos as mesmas intenções de voto. Mas, sendo do mesmo partido, né, ele vai ter que, de alguma maneira, assumir esse ônus, digamos, de uma desaprovação maior. A questão toda é, ao longo da campanha, se ele vai aparecer como tendo estrela própria, se é um candidato que tem suas próprias ideias, etc., que não é uma invenção ou uma armação do Jorge Roberto para ganhar a eleição. Isso vai ser ao longo da campanha. Mas eu acho que a eleição em Niterói ainda está bastante aberta, embora o Rodrigo Neves tenha uma vantagem. O Sérgio Sveiter, correndo por fora pelo PSD, o que você acha? Acha que é uma candidatura viável, pode ter crescimento? Porque me parece que a eleição está um pouco polarizada entre Rodrigo, porque teve apoio do prefeito, e entre Felipe, porque teve apoio do prefeito, e Rodrigo, que é o candidato do governo federal, o candidato do governo do Estado, ou seja, a polarização de forças seria essa. Mas correndo por fora estaria o Sérgio. Ele poderia ter vantagens, ou mais vantagens ou desvantagens, tendo esse tipo de perfil, sendo uma candidatura, enfim, à margem da disputa mais direta? Olha, eu acredito que, digamos que hoje a perspectiva é que Niterói caminhe para um segundo turno, porque há uma dispersão. Se pegar os 3 principais candidatos, você soma aí mais ou menos 60% dos votos. 14%, 15% e mais 30%, 32% do candidato Rodrigo Neves, se somando tem 60%, que colocaria, em princípio, essa eleição jogaria para um segundo turno. E aí a chance de Sveiter ou Felipe Peixoto era ser o segundo colocado. Então, a estratégia dos dois, não há nenhuma definição hoje clara. Você acha que vai ter no primeiro turno vai ter uma disputa, na realidade, entre Sveiter e Felipe Peixoto, para ver quem vai para o segundo turno com o Rodrigo Neves? Diante do quadro atual, né? Considerando que o candidato que lidera, que é o Rodrigo Neves, tem em torno de 30% das intenções de votos, você tira lá os indecisos, votos brancos e nulos, ele deve ter em torno de 40%. Não é o suficiente para vencer no primeiro turno, a campanha vai dizer se isso vai ocorrer, mas a disputa está aberta nesse sentido. Vamos então agora a São Gonçalo. São Gonçalo, nós temos, liderando a disputa, a deputada Graça Matos,
muito bem cotada, mas temos a candidatura de Adolfo Conder, que é o candidato da prefeita Panicé. A prefeita Panicé tem um histórico digamos, de performance eleitoral que chega muito forte no final. Assim, ela começa o processo, às vezes não com tanto vigor, mas no final sempre surpreende. Você acha que pode ter algum tipo de impacto surpreendente o apoio dela a Adolfo Conder, ou você acha que a tradição política de Graça Matos, apoiada pelo governador, apoiada pelo PMDB, obviamente, e também sendo uma tradicional liderança de São Gonçalo, vai prevalecer? Olha, a vantagem da Graça é realmente vista aí pelo apoio que ela tem, mas eu não aposto contra a Panicé, porque ela surpreendeu muito nas duas últimas eleições. O candidato dela tem um apoio também do senador Lindbergh. Lindbergh, do PT. Exatamente. Eu acho que a Panicé na rua, junto com o candidato, ela pode fazer uma diferença, então eu acho que o cenário ali também está muito aberto. Eu não apostaria numa definição prévia já desse cenário. Eu vou saber de Geraldo agora a situação que ele está achando de Duque de Caxias. Em Caxias, nós temos o prefeito Zito um pouco desgastado. Ele está chegando no final do seu terceiro mandato, houve 2 mandatos, agora o terceiro, com um desgaste diferentemente do que acontecia nos mandatos anteriores. Bom, a despeito de seu desgaste, Zito é um bom homem de palanque, um homem de rua, enfim, tem uma força, tem a prefeitura, o que é uma força em si. Contra ele temos o Washington, que foi prefeito e que lidera as pesquisas, Washington Reis. E, correndo por fora, Alexandre Cardoso, do PSB. O que você acha do quadro? Os 3 também, de certa maneira, vinculados ao governo. O Zito é do PP, que é o partido do senador Dornelles, que apoia o governador Cabral. O Washington é do partido do governador. E o Alexandre, que é do PSB e foi secretário de Estado até pouco tempo atrás. Olha, vou até fazer uma análise um pouco mais ampla. Eu diria o seguinte, em vários municípios da região metropolitana, a gente vê uma disputa entre membros da coligação de governo, quer dizer, a coalizão de governo. Então, nós citamos Niterói, PDT, o PSD, mais o PMDB, enfim, o PT, do outro lado é o PMDB, PSB, o que faz com que o próprio governador Sérgio Cabral não possa se engajar muito fortemente na campanha de um desses candidatos. Ele vai ter que deixar a coisa acontecer. Ele vai ficar um pouco distante desses municípios em que a base está dividida. Justamente, porque senão ele vai criar atritos dentro da sua própria base. Então, embora todos se reivindiquem de um governo que é bem avaliado, ele não vai poder se engajar nessas campanhas. Ou seja, ele vai ter que deixar que eles se entendam, digamos assim. É o caso de Nova Iguaçu também, onde a gente... Nova Iguaçu, desculpe, não, Duque de Caxias, onde são candidatos da própria base do governo que disputam. Acho que há sim uma síndrome do terceiro mandato aí no caso do Zito. Nós estamos no final do programa, nosso tempo se esgotou. Foi um prazer recebê-los aqui. Geraldo Tadeu, muito obrigado pela sua presença. Prazer estar sempre aqui com você e com o Fábio. Muito obrigado também pela sua presença, Fábio. Foi um prazer recebê-lo aqui. Espero que vocês voltem outras vezes. Se Deus quiser, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado a vocês dois, obrigado principalmente a você que nos acompanhou até agora pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá.